There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great. Oi pessoal, eu resolvi gravar um story vlog da minha talvez última semana fazendo TCC. A minha meta é terminar até domingo, no máximo segunda, e aí eu vou mandar para a banca examinadora no dia 4 e a minha defesa é dia 14 de setembro. Então do dia 4 ao dia 14 eu vou ter um descanso, né? Mas na verdade não vai ser tão descanso assim, porque eu vou ter que assistir a defesa das outras pessoas que forem defender, porque faz parte do conteúdo da própria disciplina TCC, né? E vou ter que fazer relatório sobre essas defesas que eu assisti. E também tem algumas coisas da disciplina que eu tenho que ver, umas aulas antigas que eu perdi, aula EAD, e eu vou ter que assistir para fazer relatório também. E me preparar, né, pra minha defesa. E aí, hoje é quarta-feira. Segunda-feira eu tive uma reunião com a professora da disciplina, não foi com a minha orientadora. E a professora, ela é também professora de metodologia do trabalho científico. Então, a gente chama ela de a rainha da ABNT, a diva da ABNT. E aí ela já deu uma boa corrigida no meu trabalho, assim, foi um anjo, porque se eu fosse corrigir ainda, tendo que ficar olhando no manual, ia demorar muito mais, ou então a minha ideia era realmente mandar para uma revisão, mas aí eu ia ter que desembolsar um dinheiro para isso. Mas como ela já fez o grosso, assim, e aí ela já corrigiu tudo de tipo espaçamento, todas essas coisas meio chatinhas, então, e ela me disse tudo que eu precisava corrigir, fora o que ela já tinha corrigido, então eu não vou mandar para revisão, porque ela me aconselhou a não mandar, porque ela disse que não daria tempo. Muito feliz também que chegou a minha cadeira. Eu comprei pela internet numa promoção que eu vi na West Wings e eu era louca para ter essa cadeira e eu achava que ela era muito confortável. Então, pessoal, eu gostaria de agora dizer que foi fácil, que eu tive uma rotina perfeita, que eu consegui cumprir os meus horários direito e ter equilíbrio mental, físico, emocional, sei lá, quantos mais tipos de equilíbrio durante essa escrita final do TCC. Mas eu não tenho a receita de bolo para fazer TCC, eu não tenho a dica de rotina perfeita. E uma coisa que eu poderia dizer que talvez fosse ajudar quem está nesse processo, quem vai para esse processo de TCC, é que fique atenta a você mesma e sempre procurando a melhor maneira de passar por isso para você, porque claro que ver o depoimento de outras pessoas ajuda a gente a pensar sobre a gente, mas é como eu mesma estou dizendo, é sempre pensar sobre a gente. Às vezes você vê uma rotina de uma pessoa e vai tentar aplicar e às vezes não dá certo e tá tudo ok, você não tem que ficar tipo assim, porque que aquela pessoa que tá essa rotina perfeita deu certo e comigo não deu certo, por que com essa pessoa funciona assim, comigo não funciona assim, esquece esse pensamento. Eu tentei várias rotinas, tentei vários tipos de cronograma, tentei vários jeitos de passar por isso e a única forma real que eu consegui passar por isso é passando. E tipo, como que você consegue se organizar para fazer o TCC? Você só faz. E então, assim, como eu tinha realmente pouco tempo para finalizar o terceiro capítulo e conclusão e um monte de coisa, então as 2 últimas semanas de agosto, na verdade desde o mês, acho que agosto inteiro, foi praticamente 100% focado para isso, tanto que eu até sumi aqui do YouTube e tudo mais, e no Instagram eu passei uma semana sem postar nada e
faz mais de um mês que eu não faço nenhuma resenha lá, porque, enfim, a coisa mais importante da minha vida no momento era eu terminar o TCC. Então, eu sei que pode ser difícil para você conciliar com outras coisas da sua vida, mas se você tiver o privilégio de se focar só nisso, agarre esse privilégio. Se você não tiver que trabalhar tantas horas por dia, se você tiver flexibilidade, se você tiver como ter um apoio em casa, enfim. Mas tentando resumir como foi meu percurso, no começo do ano eu tinha concluído a segunda sessão. No meu curso, eu vou fazer um outro vídeo, a gente tem 3 etapas da pesquisa do TCC. Pesquisa em artes cênicas, pesquisa orientada e TCC. Na pesquisa orientada, você já é para estruturar mais ou menos, e no TCC não é que você vai fazer a escrita do zero. No TCC, em teoria, já é para você realmente ir para os capítulos finais ou para só consertar e ajustar alguma coisa que ficou faltando, mas o grosso da escrita tem que ser um semestre antes. Então, quando foi lá para março, abril, só faltava a terceira sessão. E eu achei que eu fosse concluir até junho. Mas eu não contava, obviamente, com a pandemia, com o fato que eu fiquei doente, etc, etc, etc. E toda a loucura que aconteceu na minha vida. Aceitar as coisas e as pedras no caminho que aparecerem é muito importante também para esse período. E aí, eu só vim realmente voltar a escrever o TCC no final de julho, porque foi quando a minha orientadora me disse, olha, a sua defesa tem que ser até dia 14 de setembro. Eu passei março, junho e a metade de julho sem escrever nada. Março e junho eu estava doente. E no final de junho até o começo de julho eu passei por uma questão pessoal que exigiu muito, muito, muito de mim. E aí, o que eu fiz foi delimitar qual era o objetivo mesmo desse terceiro capítulo. E aí eu passei por muitas crises, porque as coisas estavam meio soltas e tudo mais. E nas últimas semanas, a minha rotina basicamente era acordar, tentar fazer algum tipo de exercício, alongamento, mas nem sempre dava certo. Comer, sentar e escrever e ler e tal. Enfim. Mas na última semana eu não consegui fazer isso pela manhã e o meu horário virou de cabeça para baixo. Eu não sei o que aconteceu, porque eu realmente me sentia mais motivada e mais inspirada para fazer as coisas de manhã. Mas eu acho que eu comecei a desenvolver um medo tão grande de falhar, um medo de não dar certo, que eu só conseguia pegar no pique de escrever e ler já pro meio da tarde, pro final. Então, nas 2 últimas semanas eu dormi muito tarde, eu ia dormir meia-noite escrevendo ainda. Isso era algo que eu acho muito errado, algo que me deixava muito pior. Eu sei que muitas pessoas acham que são pessoas noturnas, mas cada vez eu acredito mesmo que isso não existe. Porque quando eu ia dormir meia-noite, ainda no computador, ainda estudando, ainda escrevendo, eu acordava pior. E aí eu demorava a manhã inteira para ter energia, porque a minha energia tinha sido sugada até meia-noite. Então, em 6 horas, eu não conseguia ter a energia que me botasse para ficar em frente do computador fazendo o que eu tinha que fazer. E aí isso foi repetindo dia após dia, dia após dia. E uma coisa que eu quero muito agora que eu já entreguei é regular o meu sono e não ficar mais fazendo isso. Nos dias em que eu fui dormir mais cedo, eu acordava muito melhor e aí eu conseguia cumprir com uma certa meta que eu estava colocando mais cedo. Isso me deixava muito melhor do que ficar até tarde fazendo. E aí, assim, eu não tinha nem tempo nem energia para outras leituras. Às vezes eu passava o dia inteiro para escrever uma página ou para editar 3 páginas, porque eu ficava escrevendo e editando logo. E eu ainda estava no meu estágio, que quase todo dia tinha reunião online ou live para assistir, e tudo no computador, e enfim. Gente, eu queria dizer que tem que ser muito nerd para começar a chorar de emoção escrevendo TCC. Comecei a escutar Pearl Jam, e aí quando tocou Black, eu comecei a chorar. E aí eu mudei tudo que eu
Tudo não, mas mudei o começo aqui das minhas considerações finais, que tava assim, bem acadêmico, bem certinho. Aí botei toda uma poesia aqui. O bom é que quando você faz o TCC em artes, existe um pouco essa permissão de você escrever algo mais poético, assim. Inclusive, acho que é algo que a minha orientadora estava até me cobrando, porque ela estava dizendo que estava muito corrigido, assim, tipo, o objetivo é esse, a metodologia é esse, eu poderia, sei lá, ser mais fluida e não ser tão fechado. E outra professora também me falou a mesma coisa. Aí lá é poesia que você quer, querida? Pois eu escrevi basicamente uma carta de amor aqui pra mim. Então, hoje é quinta-feira, 2 de setembro. E eu tô achando que eu não sei de nada mais. Porque até agora a minha orientadora não me falou se eu vou entregar o trabalho pra banca, que eu tenho que entregar amanhã, porque a defesa está marcada para dia 14 e eu tinha que entregar com uma semana, que no caso seria dia 7, mas preferivelmente ainda 10 dias antes, que seria na sexta. E aí eu perguntei pra ela e ela falou assim: me mande o que você está escrevendo. Aí eu falei: isso quer dizer que que eu não vou defender? Aí ela não gostou dessa pergunta e falou assim: não, quer dizer que eu tenho que ver o que você está escrevendo. Sendo que eu já tinha. Tudo bem, ainda estava fazendo as considerações. E aí, enfim, mandei pra ela, mas ela não me respondeu ainda. Cada segundo que eu passo esperando, sem a atualização do e-mail dela, assim, no e-mail dela, eu fico assim, com uma pequena taquicardia. Mas tudo bem, estou ajeitando as referências. E se eu não vou perturbar ela, se ela não me responder, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Mas não vou mais surtar do que eu já tô. Atualizações. Hoje é 3, o último dia para finalizar o TCC, entregar pra minha banca amanhã. E eu tava tendo uns desentendimentos com a minha orientadora, como se não bastasse nada, assim, né? Eu ainda tinha que ficar me desentendendo com ela, mas eu acho que é justamente fruto da pressão e tudo mais. Mas ela me mandou um áudio e a gente conversou, e eu tô sendo assim, bem abrindo aqui intimidade para estranhos que estão me assistindo, mas é isso, assim. Não sei, eu quis fazer esse vlog de final de TCC, mostrar um pouco do drama, não quero assustar ninguém, mas dizer que talvez seja mais difícil do que a gente pensa e que isso sirva de sei lá, aviso para que mesmo assim você não desista se estiver muito difícil. Esse pensamento passou pela minha cabeça diversas vezes, mas eu sei que é só eu tentando um jeito de resolver as coisas, que é apenas passando por isso. Quando você se importa muito com uma coisa, essa coisa tem a possibilidade de te machucar, né? E acho que se eu não me importasse tanto com fazer um bom trabalho e com os meus estudos, eu não estaria sofrendo. E isso significa, então, que vale a pena. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Sei nem o que eu tô fazendo, tô baixando aqui. Como mandar e-mail para a banca? Como mandar e-mail para a banca? Nada. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso.
gente, eu tô muito nervosa. Mandar primeiro pra um. A minha mãe, que me ensina que a vida é feita de amor, fé e histórias revolucionárias. Obrigada, filha. Talvez. Pessoal, esses foram alguns registros que eu fiz durante essas 2 semanas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi só um pouquinho mesmo de tudo que eu passei, mas eu quero tentar organizar um vídeo para falar melhor sobre isso, com uma certa lógica, sem ser tanto sobre a minha emoção. Me deixem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, se vocês estão passando por esse momento, se vocês ainda vão passar, qual é a dúvida que vocês têm, quais são as angústias de vocês sobre esse assunto, sobre a vida acadêmica. Por favor, vamos conversar sobre isso, porque a gente precisa, né? Eu acho que nesse período que a gente mais quer é alguém para conversar, para ficar aguentando a gente falando daquilo o tempo todo, porque é algo que consome mesmo a nossa vida. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Desculpa a ausência, desculpa qualquer coisa desse vídeo que foi bem caseiro e bem apenas um desabafo de como foram esses dias. Mas enfim, até o próximo.